podcast Vida Fit começando aqui, gente. E eu estava com saudade, que eu fiquei 2 semanas sem gravar, né? E agora eu tô com uma dupla aqui, né? São sócios, um casal aqui de Campo Grande. São super referências aqui, eu tô conhecendo a historinha deles, tá bem gostoso o bate-papo. Já era pra estar gravando já antes, né, Dani? Porque já falamos de tanta coisa, né? A primeira empresa do estado em ter um produto vegano certificado pela Sociedade Vegana, né? Do Brasil, né? É, a Sociedade Brasileira Vegetariana. Sociedade Vegetariana Brasileira. A certificadora é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Sim. Mas ela certifica como vegano. Que são várias classes, mas eles englobam toda. Que show, gente. A gente já tem então um prêmio aqui no estado, né? Amém. Não é tão simples conseguir essa certificação, porque ela não certifica somente a nossa produção. Ela certifica toda a cadeia do nosso produto que não tem nenhum tipo de envolvimento animal, digamos assim. É uma coisa mais complexa, não é tão simples assim, né? O pão de grãos, por exemplo, são ingredientes que vêm de fora do Brasil, por exemplo. Caramba. Então, assim, é bem complexo conseguir toda a documentação para a certificação. Super sério. Estou com a Patrícia e com o Ricardo, né? Como é que vocês se conheceram, assim? De onde que surgiu essa ideia de empreender? Foi do nada ou já tem um histórico familiar? Como é que foi? Eu e a Patrícia nos conhecemos na Casas Bahia, nós fomos funcionários da Casas Bahia. Gente, eu falo que quem trabalha nas Casas Bahia, como que é o nome daquela outra loja que tem ali na 14? Magazine Luiza. São 2 lojas super competitivas ali, né? Quem vende ali, cara, vende tudo. Né? Então, nós éramos de lá. A princípio, nós não... Tudo bem. A princípio, nós não nos envolvemos... Vem cá, só um minutinho, vem cá. Vem cá, eu vou te apresentar o melhor pão aqui de Campo Grande. Vem cá, você vai gostar. E além de ser gostoso, nós aliamos. É saudável também, tá? Já vamos fazer um merchan aqui, aproveitar. Vem cá. Você vai provar aqui o pão. Vem cá, Araújo. Qual que é esse que a gente tá... Esse é Castanhas do Brasil. É o Castanhas É um do blend Brasil. de castanhas brasileiras. Não quero aparecer. Castanha do Pará e caju. Esse pão é de fermentação natural, tá? Com trigo orgânico. Daqui mesmo. Daqui mesmo. É diferente. Eu sei que você não tomou café da manhã, então você tá, ó... Pão, manteiga. Gostoso. Bom, né? Macio. Esse é pra ficar aí, não é? Sim. Vai ter bastante depois pra vocês. Muito bom. Gostou? Parabéns. Obrigado. Tem que experimentar os outros. Sim, com certeza. Tem que fazer um tira-tema e mandar o feedback pra gente. Esse dinhame é impressionante. Você tem pão aqui pro mês inteiro agora, Araújo. Fica filha. tranquilo. A gente torce que não, tá? Que seja pra um dia pra você comprar mais. Não falar isso aí. Isso daí passa rapidinho. Entra a gente e sai toda hora. Aqui então sai fica briga. Tranquilo. Isso daí vai sair Aqui sai briga. Gente, fiquem à vontade aí, tá? Obrigado. Sucesso. Onde nós paramos mesmo? E vocês se conheceram nas Casas Bahias como vendedores, né? Sim. E aí? Então, na época na Casa Bahia eu não queria muito me envolver, sabe? Porque a empresa, ser profissional, só que aí não teve como, né? Paixão bateu, né? Não, e a Eu sou Patrícia é mais muito alto prática, astral, né? Eu sou mais legal, prática. Eu falei, vem cá, eu tô numa idade que eu já quero casar, tal. Eu já tinha o Pedro. O Cago sai da moita. Vamos lá, você quer? Vamos, então vamos. E aí casamos e tal, a gente viu que a gente não queria mais ficar como vendedores, a gente queria almejar algo melhor, e aí a gente começou a fazer faculdade. Eu comecei a cursar pedagogia, ele fez administração, e empreender sempre foi uma vontade mútua de nós dois, né? Então mas a gente nunca sabia o quê. E cozinhar a gente sempre gostou muito, então a gente sempre foi o pessoal que acolhia os amigos, os parentes, e o Ricardo já fazia pão. Então, assim, pra gente consumir em casa, levava pros familiares, um pão caseiro maravilhoso. E aí, quando ele entrou no Sesc e eu não estava conseguindo me recolocar no mercado de trabalho devido à maternidade... Vocês dois saíram juntos das Casas Bahia? Não, eu saí antes. Ele saiu antes, entendi. Eu saí antes. Mas eu saí na época... Não demorou muito, assim. Não demorou muito. Diferente 6 meses, eu saí também. É que assim, a Casas Bahia, rentavelmente, era fantástico. Sim. Aí as coisas vão mudando, as empresas vão migrando, a Casas Bahia foi vendida para o grupo Pão de Açúcar, que é uma fusão, então muitas coisas mudaram. E às vezes a cabeça do vendedor, ela tem que estar muito motivada, e o que motiva o vendedor é grana. É grana, 100%. E você não sabe esperar essa grana
O diminuir vendedor quer fazer dinheiro o tempo Sim. todo, e né? aumentar, entendeu? Sim. Então eu não tive É essa sempre paciência. um nível a mais, né? E aí a gente trabalhava no Shopping Campo Grande. E aí, assim, eu vi cair muito minha venda. E a Patrícia foi pro centro porque a empresa foi muito bacana. O funcionário Sim. não pode ter envolvimento, mas eles, como tinha várias unidades, eles mandaram ela pro centro. E o centro vendia absurdamente. Aí a Patrícia não sentiu essa queda, eu senti muito. Eu tive que caçar Pro o homem caminho. é bem mais difícil, né? Sim, eu tive que caçar o caminho. Mas ela que bancou a casa lá até eu conseguir me reequilibrar de novo. Ela foi. Mas isso foi que é bom, a punk. cumplicidade. A força da né? mulher. Você viu? E aí eu vi. Por isso Como que eu é tive primordial. Sempre teve, né? Por isso que até quando teve o convite, eu falei, não, tem que ir os dois, porque a gente, desde que a gente A história de vocês assumiu esse começaram. compromisso de vida, a gente assumiu esse compromisso com a Nutri também, né? Exatamente. Então, não tem como um falar se o outro não estiver presente para compor as duas partes, né? E aí você foi pro Sesc. Sim, fui pro Sesc, mas o Sesc é uma grande empresa, foi assim, ó, talvez a melhor empresa que eu trabalhei em toda a minha carreira, digamos assim. Só que acabou surgindo a Nutripões lá dentro, assim. Eu não conseguia me recolocar mais. Depois da segunda Meu filho gestação. estava em processo, ele ainda não tinha o laudo, né? A gente não sabia, ele estava em processo de diagnóstico e ele tinha muito problema escolar, faltava muito ao trabalho, eu tinha que levar no psicólogo, ele tinha crises e eu também não sabia. Não sabia, você tinha que dar uma atenção maior ali pra Exatamente. ele. Então eu não estava conseguindo me recolocar, eu começava alguma coisa, tinha que parar. E eu também fiquei muito desmotivada porque eu não conseguia dar 100% nem para a maternidade e nem para o meu trabalho. E aí o Ricardo, vendo aquela situação do sofrimento, falou, não, eu vou levar... Já tinham cantado ele quando ele levou o pão pro lanche. Falou assim, puxa, esse pão é gostoso, já traz, já tinha pedido. Então aquilo ficou ali guardado numa caixinha. Você levava o pãozinho, então, pro lanche. Pra lá no lanchar. bar. Eu levava o meu pão, eu fazia meu requeijão na Gente, época. chegava lá na hora do intervalo, eu vou comer o meu pão. Vou comer o meu Né? pão, bem Não, gourmet, tinha um homem não. fazendo isso, Inicialmente a gente nem falava. Eu nem falava, É. ela lanchava. Aí uma vez um colega lá falou, não, me dá aí um tal. Descobriram Aí, mas esse. é você que faz? Ele olhou assim pro meu Não cargo. acreditavam. Ele olhou assim, você que faz? Eu falei, sou eu que faço. A Patrícia que assa, mas sou eu que faço. Eu venho pra cá porque ele fica lá. Ele falou, pô, que da hora, traz aí pra mim. Só que não é assim, sabe? Traz aí pra mim. né? Pão é... Tem uma Quando- manobra toda pra fazer. Quando ele começou a vender, eu ainda estava trabalhando. Aí, quando a gente viu que a venda ali já ocupava o meu salário, eu falei, bom, agora é a hora. E daí ele Isso. falou, sai, então você fica cuidando e vai ali. E eu ia etiquetando os pães, ia fazendo todo o mise en place para ele chegar, modelar esses pães, que eu tenho ele faz uma massa mole, uma massa especial, hidratada. A minha mão, ela gruda tudo, mas na mão dele é coisa da... Ah, a mágica tá aí, então. Sim. É a mão do Ricardo. Não, e a questão... Então, Entendi. mais pra frente a gente explica algumas coisas. E aí foi assim que tudo começou, né? Ele chegava desse trabalho e fazia os pães, de manhã à tarde eu passava a tarde assando, esperava esfriar, embalava para ele poder levar no outro dia. Aí a coisa foi tomando proporções, né? Sim. Mas só um minutinho, quando a gente fala assim, chegava do trabalho e faz uma coisa, ninguém fala. É, porque eu fico imaginando, quando eu chego do trabalho, eu já quero me jogar no sofá, já tô cansada, às vezes nem A treinar gente se tem consegue. 2 filhos, o Pedro, que é autista, e a Maria Alice. E aí a Tem Maria dever Alice... de casa. Aí assim, tem todo um lance de fazer uma comida pra nós e tal, pra eles específica, eles são bem enjoados nessa questão. E aí existe o horário do seu compromisso com o trabalho. Então eu trabalhava de segunda a sexta, um horário normal comercial, chegava às 6h30, ela deixava pronta, a gente parava. Teve dia, sinceramente, de eu não dormir. Caramba, você virava à Foi noite. quando a gente tomou uma... Foi bem no Mas período. nesse momento você já tava vendendo, comercializando pão ou Não. era pro lanchinho ainda do outro dia? Não, era somente onde eu trabalhava. Tava é que lá é uma vendendo lá na escola. Vendendo na escola. Eram 110 funcionários lá. Na época Então ainda vendia tinha muito. uma outra parte que é a parte do restaurante também, que eu também atendi. E como é que você conseguiu atender toda essa galera dentro do trabalho? Foi indicação de um pro outro ou um você pro tinha outro. contato com todos? Eu tinha contato com todos, o cargo que eu tinha contato com todas as pessoas, mas eu não posso comercializar dentro da empresa. Então Sim. aí a gente tinha o acerola e tinha Era todo meio mocosado. Acerola. Uma Gente, acerola- pra quem não sabe, quem que é o acerola? Tem acerola no meio do empreendimento. Tem. O acerola é um Gol bolinha que a gente tinha. Eu tenho o Gol até hoje. Ele não é mais o Vermelho. carro de entrega que não cabe, mas ele foi o carro de entrega durante um bom tempo. Ah, vocês ainda têm o Eu acerola? tenho. Ele Não vale a ficou pena um símbolo. vender, ele ficou um símbolo. Sinceramente. Como é que fala, gente?
igual vocês falaram, é um símbolo de tem um sentimento por trás, tem uma história dele, né? Não vai A desapegar Patrícia é dele. desapegada, ela já até... Eu quis vender, ele não quer não vender vendeu o porque eu acerola. não deixei vender. Não vai vender, faz parte da minha jornada. Que legal, Tem muita gente. história. Até minha filha fala, o Pedro fala. Esses dias ele ficou muito tempo parado, não funcionava. Falava, não, eu quero andar de acerola, quero ir pra escola de acerola. E Foram de acerola. Flor de acerola. E nessa migração, você começou com pão tradicional, que é o pão caseiro, né? Que é feito Isso, do pão trigo branco. e tal. E aí essa migração pro pão integral, que a gente tá com 1, 2, 3, 4, 5 opções aqui, né? Nem era nesse perfil ainda na época o pão. Esse é um pão só com trigo integral. E fermento também, o fermento natural, que é o levain, é integral esse pão, ele não tem farinha branca. Mas eu vou deixar pra Patrícia explicar aí que isso aí foi assim... Porque teve uma mudança, né? Como é que Sim, sim. Igual você Ele- falou, é ruim de desapego. Como é que desapega do pão caseiro Não. ali, da mamãe, pra ir pro integral? Mas assim, aconteceu uma coisa a necessidade, bem né? A interessante, necessidade, a assim. gente queria ampliar a venda, então a gente continuou vendendo o pão branco e o Ricardo fez os testes do pão integral para poder atender a galera fit que trabalhava junto com ele. Foi que ano isso? Você lembra, Patrícia? Foi em 2019, né? 2019. 2019, foi bem Não, no foi em início. 2018. 2019 foi o Que o período que eu fitness saí que nós deu fomos trabalhar totalmente disso. Foi em 2018 que a pandemia deu um chute na cabeça da gente, né? Mas foi em 2018. Eu ainda tenho essa sequela aí do Covid. Minha Não. memória, ó, foi... Dá um sacrificada. chute, assim. Esse período mexe, mas foi em 2018 isso. Foi em 2018, aí a Patrícia tem uma relação com uns amigos pessoais que são donos de empório em Campo Grande. E aí ela foi lá numa amiga dela, por coincidência ela levou, a gente tava num perrengue lascado de grana, e a amiga falou, não, um chá de fralda colaborativo, não, traz aí então, você faz os pães, traz os pães, são muito bons. Você preparou os pães, ela levou, Sem pretensão nesse sem sentido, pretensão, sem é tipo pretensão. pra fazer o... Eu levei assim, mas eu claro, sempre. né? Tem eu- um fundinho, né? A gente eu sabe sempre que o fulano tive pode ir, né? tem uma intenção, né? uma visão, né? E aí eu sabia que ia estar essa lojista, que é parente dela, e daí eu falei, bom, vou levar para ela para ver um feedback dela, né? Mas não imaginava que eu ia conseguir. Então você já tinha aquela visão de que onde você poderia estar, teria pessoas que poderiam ter outra visão do seu negócio. Sim, Sim. diferente da minha, porque eu não sou do Se ramo a gente fit. não tiver um feeling assim, eu preciso estar conectada com pessoas Sim. do meu ciclo, pessoas que eu tenho como é que eu posso dizer? Um Que eu convívio. tenho, Né? isso, um convívio para que eu possa dar um start maior. Você tem que estar atento aos sinais, né? Encarar de forma positiva o que as pessoas te falam, né? Porque se eu não tivesse pesquisado, me importado com essa dica, eu não estaria hoje no mercado. Não sei se eu estaria com com esse tamanho, com essa dimensão que ganhou, porque ganhou o mercado fit. Sim. No entanto, branco a gente não comercializa mais. Fez sucesso na empresa dele, fez sucesso com essa lojista, até então na empresa. Chá De comadres, né? Da minha amiga de infância, levei, tirei foto, postei na rede social. Falei, tá aqui, tava lá colocando a cara na Medina. Mas e se ela você falou, fizer não, 100% vamos. integral. Se você fizer ele 100%, não pode ter nada Eu de nem farinha sabia branca. que Tem que ser existia isso, gostoso sabe? assim. A lojista que tava no Sim. evento ali Se no você bate-papo. fizer, você vai ter sucesso. Se você fizer ele 100%, porque ele fazia 70%, ele colocava ainda um pouco de farinha branca, a gente não tinha Porque era na mão, né? Então eu não imaginava. Era em que- casa era e em tal. casa, nem ligava. Era o jeito mais fácil, né? De chegar do trabalho e fazer, era esse jeito. É porque lá no trabalho foi pedido dessa forma, né? Faz ele semi-integral. Aí agora veio o pedido oficial de não, tem que ser 100% integral. Pra Se ser quiser, traz fit. pra Você mim. se deu de cara com o Se desafio der ali. certo, eu tenho 2 lojas, você pode revender na minha loja. Cheguei no Faz a Ricardo e falei, rotulagem. agora faz a rotulagem, não é porque não tinha, era um fitilho amarrado no pão. No saquinho convencional. Num saquinho convencional com fitilho e um adesivo só com a logo, né? Já era Nutri. Já existia sempre o nome, foi já. Nutri. E aí tá, e daí eu lanço o desafio pra ele, lá vai ele pro Chegou laboratório. toda plena lá, amor, trouxe uma Faz. novidade. É. Quero 100%. O primeiro que fez, você jogava na parede, cara. Sério? Terrível. Mas aí Terrível. vocês tentaram provar em casa? Como é que é? Ou deram pra outras pessoas provarem? Não, a gente... primeiro teste? Foi Ela com a gente provou mesmo. o primeiro teste.
Eu fiz, aí o Ricardo falou, não, tá bom, porque não deu muita diferença. Foi muito pouco, foi 20% que ele retirou e colocou a farinha integral. A gente, mas não deu diferença, então era um preconceito que as pessoas têm de fazer o pão 100% integral. É fácil, tá? Quem tá em casa, quiser fazer, gente, é só testar porque vai. Porque todo mundo diz, não dá, liga. Dá sim, tem um jeitinho que dá. É fácil, mas você tem que estudar bastante. É só o do Ricardo que consegue. Tchau. Não. Aqui Ela eu fala posso assim, provar. é fácil? Mas só que eu estudei até chegar nesse ponto. Assim, eu olhei muitas vezes o produto caindo de maceira de grandes indústrias. Eu olhava lá aquele detalhe que ninguém olha, eu olhava. Isso aí ninguém... Eu não posso falar isso, Patrícia. Um detalhe interessante. Eu vou dar um segredo da marca. Tem um detalhe importante que dentro do Sesc, o Ricardo sempre, além dele estudar autodidata, né, por conta, através de vídeos, tutoriais. Curioso, né? Exato. Isso ele é bom. também fez um curso no Senac, Senac, né? No Senac ele fez um curso de panificação artesanal e o chefe que estava ministrando, o Lucas Mesquita, Obrigado, Lucas. Ele provou esse pão e falou: esse pão é diferente. Aí ele deu uns pitacos na receita. Então tem uns pitacos do Lucas também que ele falou, você pode, a gente colocava óleo, por exemplo, convencional. De soja, normal. Aí ele falou, não, você pode colocar um óleo melhor. Foi melhorando a receita ali. Deu uns Troca pitacos. açúcar, outra põe um vez. demerara. A gente usava açúcar normal. Outra vez escutamos, entendeu? A gente nunca levou esses feedbacks de forma ruim. A gente sempre, se ele tá falando, vamos tentar, vamos apostar? Fizemos a alteração. Isso é muito importante, né? Ter uma humildade de ouvir, não é nenhuma crítica, né? Um auxílio mesmo de que algo pode melhorar. Tem muita gente que é ignorante, fala assim, não, meu negócio é bom e pronto, acabou. Fechou aqui, né? Exato. Mas aí Tem acabou. que É o que você acabou de falar. Fechou, morreu. Isso, acabou. Exatamente. Sem sucesso. Exatamente. O nosso produto ele foi se moldando assim, de uma forma que tudo que todo mundo falava, a gente colocou. Aí, não contente com tudo que todo mundo sugeria, a gente foi pesquisar o que é tendência mundial. A gente foi lá e fez, o que é NutriPães? Isso é um grande X, né? A empresa lá do MS, pequenininha, bababá, quer falar de coisa mundial. É que assim, a gente segue, os pães, ele tem técnicas específicas que você utiliza para ele chegar num resultado. Que a Patrícia, o pão é fácil. Realmente, o pão não é difícil de fazer. O pão é fácil, desde que você tenha uma rotina de produção. Hoje se tornou fácil, ela fala assim, porque a gente tem uma rotina diária que a gente implementou. Constância, né? Sim. Isso, o nosso levain não tem gosto forte, blá, 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 porque eu fabrico hoje mais de 200, 300 unidades. Semanal, diária, às vezes, dependendo do caso. Então, por isso que tem esse volume e criou. Mas aí a gente segue uma técnica de levain, que é uma técnica francesa, blá, blá, blá. Técnica de levain. O que é a técnica de levain? O levain é é fermentação natural. O nosso tem vários tipos de fermento natural. O da Nutri é o tradicional farinha e água, só. Essa mistura, até no curso, ele pegou, o Lucas deu um pouco do fermento dele e tal, que era do pai, tem toda essa história e tal. Só que a gente resolveu fazer o nosso, específico nosso. Então, o Ricardo fez, alimentou ele durante 1 ano para ele maturar. Nossa, você aguentou segurar 1 ano? Um ano fazendo e testando, porque os pães eram de fermentação biológica. Você fica com ali. Ficava aquele monstro lá. É um monstro, tem gente que acha Eu falava, pelo amor de Deus, tinha vários. Por isso que eu falo que no passeio, a minha cozinha era um laboratório, entendeu? Dele ali fazendo as pesquisas. E aí, vamos voltar na cronologia. Quando o Lucas deu esses pitacos, falou que ele já tinha padaria, então era uma pessoa de autoridade, quando ele falou, vocês têm muito potencial. Aí a gente se encorajou, quando ouviu isso de um chefe padeiro. Bom, né? Tem uma motivação. Ele foi sensacional. Não, a gente teve pessoas... A gente tem fases, né? São pessoas que deram ali e a gente conseguiu captar aquela mensagem. Então ele vem ali desse curso todo empolgado, motivado, que foi a hora que ele resolve sair do trabalho. Você estava trabalhando e fez o curso, fazendo o próprio trabalho. E fazendo pão. Minha gerente foi muito ponta E como que foi pra você, tipo, aquela sensação de deixar de novo um outro trabalho? Eu chorei muito. Chorei muito. E aí, assim, o caminho de intervalo que a gente fazia toda essa rotina, eu tinha que almoçar em casa. Eu moro
Da casa para a unidade que eu trabalhava, dava 15 quilômetros. Eu voltava para poder olhar como que a Patrícia estava se virando com o pão lá em casa. E isso sem abastecer. Você estava trabalhando mas somente lá em casa. Sim, às vezes. Não era loja ainda, era só assim, coisa de trabalho. Assim. Ainda tava bem caseirão, né? Tava. Porque a gente não tava comercializando. Mas aí a gente percebe o quanto que vocês tinham cuidado com o negócio, né? Você sabia que, por mais que fosse uma coisa simples, pequena, entre aspas, ali naquele momento, talvez você não tinha noção da dimensão, da proporção que se tornou isso agora, né? Você não tinha esse pensamento, mas desde o início a preocupação sempre foi ser o mais perfeito possível, né? O cuidado maior. Pesquisar, se profissionalizar, né? Que foi quando ele fez o curso, a gente não estava em nenhum empório. O nome Nutri não seria justo a gente pegar um nome desse e fazer tudo o que não se deve ser feito. Na época, assim, eu ainda falei, Patrícia, nossa, vamos pegar Nutri. Nutri não é nem o significado de nutrição. Isso Nutri é porque a gente fazia os pães recheados e seria Nutri, de trigo. De colocar as coisas, agregar sabores ao trigo. Não era nem Nutri. Isso virou depois. Nutri no sentido nutritivo. E aí que a gente não achou justo. Falou, nossa, mas caminhou para esse lado. Aí a gente foi atrás de nutricionista, rotulagem, tal. E nós tínhamos um prédio antigo também, quando a loja nos procurou. Que era uma oficina, que meu pai estava se aposentando por problemas de saúde e tal. E aí, mas era uma oficina. De uma oficina para uma fábrica de pão. Era um galpão, na verdade, para uma fábrica de pão. Aí foi punk, ele sai do trabalho, nesse momento que ele sai do trabalho, que eu participo dessa live, eu participei de uma live com a Juliana Rodrigues e com a Babs. O merchan delas foi muito impactante, porque os lojistas começaram a nos procurar, nós vínhamos produzindo em casa, a gente viu a necessidade de procurar uma nutricionista, que é a Idalene, que eu participei de um workshop, por isso que eu falo, a Nutri é uma empresa colaborativa. Essa nutricionista, não, vou ajudar vocês, fez toda a rotulagem, mexeu-nos de novo na receita para ela ficar o mais saudável possível para ser comercializada nos empórios com segurança alimentar, porque a partir dali seriam muitas vidas impactadas e a gente estaria colocando um produto para competir com produtos de grande indústria, né? Que já tinha no mercado. Sim, ali. sim. A gente quis ter seriedade, aí foi através Mas foi a melhor coisa que vocês fizeram, né? Porque eu acho que quando a gente caminha nesses passos e tendo também pessoas envolvidas que vão ajudar a gente, né? Às vezes a gente não tem uma visão, mas outra pessoa acaba abrindo nossos olhos e a gente nunca consegue, a gente pode ir muito longe sozinho, mas se a gente tiver mais gente por perto, a gente vai muito mais além, né? Então, acho que a gente tem essa sensibilidade, a gente consegue chegar num objetivo acima do que a gente esperava. Chegou o cafezinho, vocês estão querendo pão. Fala a verdade, vocês estão disfarçando pra vir. Eu quero pão, ainda mais esse pão, né? Pra pegar o pão. Quer mais pão? Gente, leva o pão. Eu só vim com essa desculpa. Eu sabia. Vocês não iam vir aqui perguntar se tá tudo bem. Quer mais, Dani? Mas esse lance do escolher o nome e tal, que foi quando foi entrar primeiro entrada nos empórios. Porque aí teve o café, o chá de comadres, né? Vamos na cronologia, aí, né? Que é tanta coisa. Muita informação, Sim, né? Na verdade, a Nutri tem muita coisa. Ele fez esse curso, ainda trabalhando, participo do chá da comadre, aí vem essa live. Nessa live teve empórios que pediram pra gente se formalizar como empresa, porque até então nós éramos apenas, não tinha nem inscrição estadual. Não, mas a gente já começou a abastecer. Vendendo boca a boca. Exatamente. Eu tinha aberto o MEI. Inicial, o MEI é fantástico, desde que você seja apenas um... Não, pra quem quer um faturamento X ali, né? Porque você... Acho que até 60 mil anual, né? Se eu não me engano. Mas eles barram 300 outras coisas, né? Que aí é o detalhe. Só que assim... Tudo limita a gente, né? É que depende também, né? Nós somos empreendedores abaixo do zero, então precisou muito, né? A empresa surgiu com um cartão de R$500 que ele fez a primeira compra de trigo para poder fazer essas primeiras unidades. Para vender para os professores. Para vender para os professores. Então, e no cartão de crédito. E no cartão de crédito. Então, não era nem 500, era 350 do roxinho, famoso. Não vou falar nem porquê. O roxinho que todo mundo tem. Não, na verdade, o primeiro limite que eles liberam é R$400, né? Então você já tinha usado... Não, então o meu foi menos aí. Foi menos do normal. Não, era assim, ninguém, né?
A gente contrariou as estatísticas. Eu falo Foi pro Ricardo, verdade. Ricardo, a gente está contrariando as estatísticas. Por isso que é difícil, porque tem muitos níveis de empreendedores, né? Sim. Tem empreendedor que já herda ali da família, tem empreendedor que tem uma grana. A gente não tinha nada, né? Então Só tinha força de vontade. Mas quando aconteceu a situação dos empórios, que aí a gente entrou nessa amiga dela, ela tava falando da live, a gente tem uma gratidão, assim, imensa a Juliana Rodrigues e a Babs, não Quero sei, conhecer. que é a Bárbara Gnossi. A Patrícia conversando, falou que não, mas sobre produto tal, nessa live. E aí foi quando a gente já estava abastecendo o primeiro empório da amiga dela, a gente já tinha feito essa rotulagem Da e amiga tal. do chá lá. E isso, a gente já estava abastecendo, já tinha rotulagem, já tinha nutricionista, porém ainda estava em casa. Certo? Entendi, Foi na só um cozinha teste. de casa. na cozinha de casa. Exatamente. A partir do momento que fez essa reposição, que elas falaram na reposição, não, que elas falaram na rede delas e elas compartilharam, eu e a Patrícia, a gente tem assim uma questão de você tem que ser honesto, entendeu? Não Sim. tem boca, Isso você tem vai que ser. longe. Aham. Acredito que senão lá na frente seu teto é de vidro, você vai quebrar. Não uma tem hora a conta chega. Isso, aí o que nós fizemos? Ali foi o start. Falou, não, grandes empórios nos procuraram. E você poderia abastecer de certa forma, só que aquilo ali não ia ter longevidade. E não é isso que a gente queria. A gente viu uma oportunidade de negócio ali. Falamos, opa, peraí, tem esse caminho aqui. Aí juntou com tudo que a menina falou lá atrás, amiga dela, ó, tem mercado assim, assim. Aí a gente foi pesquisar o mercado, viu que tinha um ou outro que fazia. E a gente tinha, assim, grandes chances de crescimento. Aí foi a hora que eu pedi demissão do Sesc, mas antes de fazer isso, detalhe, fala por que não pedir. Pedir demissão da empresa é uma coisa assim, hoje a pessoa pede simples. Pra mim era uma conquista muito grande, eu participei de um Você processo... quis muito estar ali. Eu fiz uma prova, foi muito difícil de entrar, eu fui morar em Dourados pra entrar. Caramba. E a gente tem casa aqui, eu fui morar lá pra entrar na empresa, foi muito difícil entrar. 70 pessoas pra uma vaga. Não é assim e você simples. conseguiu essa vaga e de repente... Não, e eu ainda passei e não fui em primeiro, aí depois eu consegui na entrevista, gratidão ao gerente de lá também. Então foi muito difícil desconectar, ter o day one nessa época. Mas aí veio a minha irmã, veio meu pai e falou, você deu essa prédio. ajuda foi importante, Foi. a ajuda familiar. Antes da gente acreditar na gente, a família acreditou. Nossa, e isso é que ajudou. muita gente sente falta, né? Porque pra você empreender, e quem é empreendedor eu chamo de louco, né? A gente é louco. Sim, exato, a pessoa... Porque a gente... Porque até então, Lídia, a empresa a gente não sabia se era só um devaneio, uma Era vontade. uma ideia que Exato. surgiu e se você não tiver pessoas te Porque às vezes apoiando, você você acaba desmotivando. É, porque às vezes Não você é só tem eu um e a Patrícia, problema. nós temos 2 filhos e Às um é vezes, autista, entendeu? Às vezes você tem um produto responsabilidade que ele é alta. muito bom. Às vezes a pessoa vai lá, eu faço o melhor brigadeiro, eu faço o melhor pão, eu faço o melhor bolo. Mas ele não tem, assim, não tem demanda. Né, Sim. Então isso foi a questão. Quando virou fit, os pães ficaram Tendenciaram a integrais, isso. teve um mercado muito grande, muita procura surreal. Então foi a hora que a família falou, não, nós vamos ajudar vocês. Gente, que Você Deus, eu tô deu até esse emocionada, A porque gente fica também. Minha irmã foi ponta firme, a minha meu pai. cunhada, ela acreditou em mim quando eu falei assim, porque o pão, a gente não tinha fatiador, então a gente entregava o pão sem fatiar. sem fatia. E era terrível, porque não vendia, às vezes a gente colocava o pão lá e aí eu fui entender que as mulheres precisam dele fatiadinho, porque é mais prático. Praticidade. Elas Congela. congelam. Então eu tive que ter aquele senso, porque eu sou ogra, né? Eu ia comer, eu como o pão A inteiro. gente até hoje come Porque eu pão não inteiro. sou do ramo inteiro. fit, eu tenho que entender o ramo fit, Sim. né? Então eu entendi que aquela pessoa, ela congelava os pães, se estivessem fatiados, seriam mais fácil. Quando eu chego e converso isso com a minha cunhada, ela fala assim, se eu te der essa fatiadora, você vai vender mais? Eu falei, vou vender muito, mas eu não imaginava que ela iria comprar a fatiadora pra mim. Porque quem não tinha nada, ela me dá um equipamento que custava 7 mil reais, é surreal. Então assim, e Uma eles pessoa acreditaram. de fora, acreditar no seu potencial, Exato. né? Investir no seu negócio. Os e equipamentos de sabendo panificação são São assim. caros. E quando a gente desenvolveu essa massa e tal, a gente viu que não poderia ser qualquer equipamento. Não pode ser qualquer forno, não pode ser
uma rotina, tem que ser uma refrigeração, é um negócio bem complexo, sabe? Vocês fizeram diferente do tradicional, porque geralmente as Sim. pessoas, eu vou pelo mais simples, pelo mais básico, depois eu vou... Exato, porque o produto mudou, mas a proposta da empresa, ela continua a mesma, que é aquele pão de fermentação natural. Tem muitas senhoras que comem o nosso pão, é tão legal quando o Ricardo vai abastecer. Eles ligam no nosso telefone ou eles fixo. ligam, eles Que abordam, ideia, nossa, gente. esse seu pão eu lembro de alguma coisa, porque é Você mexe como no os antigos... sentimento, Exatamente, né? tá aí. Então é uma experiência olfativa, degustativa. Então a pessoa tem toda aquela coisa que mexe lá mesmo no cérebro. Sim. Então, assim, tinha que ser embalado de forma diferente, tinha que ser comercializado com mais carinho. Mas ainda a gente tava bem, vamos falar assim, na época, a gente não sabe, a gente, assim, acabou falar despretensioso. Não foi despretensioso, que a gente viu o negócio e falou, não, opa, tem uma chance aqui. Eu vou fazer 40 anos, cara. Eu já não vou ter mais, eu já não entraria hoje num processo novo do SESC, já mesmo que eu estudasse, passasse. A água bateu na bunda, Bateu. Entendeu? Então, Bateu. E a gente veio também de um momento muito difícil, que nós perdemos a nossa casa por falta de pagamento. E isso foi um negócio assim que, em vez de a gente levar isso... E vocês já estavam com a Nutripães nesse período Sim. da casa? Não tava. Aconteceu antes. Eu Aconteceu. era comprador numa empresa que, inclusive, é o oposto dessa situação de cuidar dos animais. Sim. Eu saí dessa empresa, eu trabalhei 4 anos nessa empresa, eu saí com a mão na frente e a outra atrás. Mesmo eles me demitindo, até hoje eu não recebi nada. A empresa continua operando. Por isso que a gente falou, não, nós temos que ser honestos. Só que o que acontece? Nós não tínhamos dinheiro para pagar. Isso foi um pouco antes do SESC. Quando entrou, já estava correndo o processo, pra gente não perder mais e tal, enfim. Só que Então, 10 anos realmente, depois... vocês começaram meio que Aí a do gente zero. pegou fala que a gente do menos zero. Do menos zero, é verdade. E do limão a gente fez uma limonada, É. né? Essa perca da casa, eu falei, não, se a gente conseguir, quando surgiu a ideia da Nutri, a gente ter uma empresa que vai nos possibilitar comprar a casa dos nossos sonhos. Ela vai dar condições, porque às vezes a gente se acomoda, né? Sim. Até aquela casa simples. Ou se apega com a derrota e fala assim, não vai dar certo mesmo. Já Nossa, perdi, eu me apeguei, né? eu só fui, vou te falar bem Ele- a verdade. ele Eu só fui pra Dourados mesmo nesse processo seletivo, porque a gente queria... Esquecer, Olha como que mudou né? minha vida, que Esquecer. loucura isso, cara, loucura! Mas se vocês conseguem analisar aqui, tipo, existe um equilíbrio entre o casal, né? Ela foi Tem ponta- momento ela sempre que foi ele ponta deu firme. uma desestabilizada. Eu você fiquei foi lá e muito segurou as pontas, desestabilizado, teve um cara. momento dela e você foi lá e segurou as pontas. Sim. Então vocês estão sempre em Meu pai ficou equilíbrio, doente né? nesse período, infartou, quase morreu, a oficina precisou... Foi loucura, velho! Tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. pra você desistir. Aí é nesse ponto que eu falo, não, é assim que Ela tem foi que ir. ponta firme. Exatamente. Nossa. Eu costumo dizer que quando as coisas começam a dar errado, é porque o inimigo tá ali, né? Alfinetando, né? Porque alguma coisa boa tá vindo lá na frente. Então, se a gente desequilibrar e continuar ali, isso pode esquecer. Mas a gente tem que ter a visão de que a gente consegue se reerguer com as dificuldades que a gente encontra no caminho, né? Porque é ali que a gente constrói experiências para se tornar melhor. Isso Sim, mesmo. né? Ela te dá um Perfeito. impulso. E Exatamente. hoje, olhando pra trás, assim, quando a gente foi, a Patrícia, quando você nos convidou, que ela foi falar com você, a gente continua sem tempo. A empresa é eu e ela. Assim, honestamente, a gente vai contratar uma pessoa agora, a partir Sim. de... Porque não tem mais como estar envolvido. Eu na Isso tornou entrega. uma Não tem como. já que vai Muita precisar loja. de mais mão de obra. Sim. Sim. E aí a gente tem outras ambições, né? Aí a gente vai contratar agora, e quando você falou, a gente começou a olhar para trás falando, gente, hoje eu olho os equipamentos que eu tenho lá, é inacreditável. Não, deu certo também de comprar equipamento, chegar na loja, um amigo nosso, ser o vendedor, não, eu vou garantir. Nossa, loucura, que ideia, o negócio gente. é para acontecer. Tudo conspira, né? No Tudo. futuro, sim. Mas, cara, hoje você olha assim para trás e vê a Nutripães, ela quando a gente começou, a gente fez metadinha do galpão, porque é muito caro, as coisas são muito caras. E agora tá mais caro ainda. Mais né? caro E no ainda, início a gente. gente não tinha crédito, né? Não tinha Porque crédito. né, a empresa estava Tinha um começando. roxinho de 300 reais. E a pessoa que trabalhou pra gente trabalhou com a gente na Casa Na Bahia Casas também. Bahia. Então, Gente, tudo já se... conhecia já a história de vocês, já tinha uma Exato, conexão antes, né? exato. Confiou, sabe? Tem algum perrengue de vocês, assim, que tipo, olha, isso aqui foi pra desistir mesmo, tava escrito que ia dar errado, alguma coisa nesse Nós sentido? tivemos duas situações. Uma foi uma situação que a gente abasteceu uma loja específica, a pessoa... Nós quase fechamos a Nutripães ali. Quando a pessoa falou algumas coisas assim,
sem embasamento, certo? E aí mexeu o cliente. Não, foi uma loja que abriu loja a oportunidade, a gente abasteceu essa loja por uma semana, aí por motivos comerciais, pessoais dessa lojista, ela fechou as portas pra gente, né? E para quem tá começando, quando tem uma fechada de porta assim, é muito complicado, porque você conta com o quê? Os lojistas, eles têm papel fundamental na credibilidade, eles já estão no mercado. Uma vitrine pro Exato. Somos Quando eles nos acolhem, Sim. eles estão querendo dizer, essa pessoa tem credibilidade para estar aqui dentro. Então, quando eu entrei nesse segundo empório, foi a segunda loja que eu abasteci, eles fecharam as portas pra gente de uma forma ruim. Só que no mesmo dia, olha como que é, eu desliguei o telefone, eu chorei, eu falei, nossa, eu não acredito que por causa de uma situação tão banal, se fechou e isso pode me impactar de forma muito negativa, né? Sim. E aí, o que aconteceu? No mesmo momento que eu desliguei, uma outra lojista que tinha mais 2 lojas me ligou e perguntando se a gente tinha vaga ainda para atender ela, e eu dei um sim. Eu só enxuguei, só deu tempo de enxugar aqui. Sobe no salto de novo. Vamos lá! Então foi assim, foi uma época que a gente estava fragilizado, porque estava muito na fase inicial. A gente estava construindo a relação, né, com os comerciantes. Fechou uma porta e abriu várias. Sim, Exato. abriu várias. No interior, sim, muito acolhido no interior também nós fomos e as pessoas acreditaram nisso. E uma segunda situação também que a gente teve foi quando até o Lucas nos ajudou, o chefe Lucas nos ajudou assim. Ele fala, Ricardo, eu nem sei como eu te ajudei. Uma vez a gente tava conversando, cara, você fala isso pra mim, eu nem sabia que eu tava te ajudando. Eu falei porque assim, eu vi, eu achei que dava pra agregar alguma coisa. Gratidão, que foi a segunda vez. Ele foi lá me visitar um dia lá já com o prédio e tal, mas tinha alguns erros, porque a gente, cara, eu nunca trabalhei com panificação. Viver comercialmente disso. Sim, você fazia em casa pra... Sim, aí a gente seguia o manual de boas práticas e tal, mas assim, a panificação é muito delicada, porque é fermentação com umidade. E aqui nós estamos num estado quente, cara. Aí é muito difícil, aí os pães mofando, cara. Sério, vocês fizeram uma produção, deixaram vários pães, colocava na loja, o pão com teste. Na loja. No outro dia ele mofava, porque a gente não tinha, assim, a vivência de padaria, né? A vivência de fábrica, de você fazer, utilizar as boas práticas, esperar aquele produto esfriar bastante tempo, para depois colocar no saco. A ânsia de querer entregar o pão quentinho, que não sei o que, tal. Então, bom, aí ele tem validade de quanto tempo? Agora, mais pra frente a gente deixa seguir a cronologia, nós vamos explicar. Agora o nosso pão, ele já tava, ele dá, no teste ele vai dar mais de 30 dias de validade sem conservante, frisar assim, sem conservante. Ele não tem. Literalmente sem conservante. Nós fizemos um investimento. Inclusive sem álcool de cereal. Nós fizemos um investimento altíssimo nessa máquina, né? Nós somos a primeira empresa de panificação do estado a ter pães selado em atmosfera modificada, né? Então foi um investimento, porque assim, a gente já oferece a melhor experiência para o cliente. Sim. Então a gente queria preservar, não só aumentar o shelf life, mas também preservar a umidade. Todos os aspectos que tem de um pão recém-assado do forno. Então a gente fez esse... O Ricardo tá falando isso porque tem gente que não acredita. É possível, sim, estamos aqui provando. Gente. A Lid vai lá na fábrica olhar o nosso sistema de embalagem. O selo vegano. O selo vegano é muito sério, ele certifica a cadeia inteira do nosso produto, entendeu? Não é uma brincadeira. É do isso início aí, então, ao fim. o que tá é que a panificação, ela, infelizmente, ela, a nível nacional, ela não tem uma legislação específica para panificação. Ela tem uma legislação, ela tem uma legislação superficial dentro de RDCs, né? Que são normativas, que tem de nutrição. Então ela não tem assim, o pão é integral porque ele é assim, assado. O pão ele é sem conservante porque disso. E tal. Porque existe a padaria. Aí a padaria, ela não segue uma regra de... o pão não é embalado, ela vende um pão ali. Verdade, faz então sentido, ela não precisa. Eu não tinha pensado nisso. Então, aí por isso é bem complexo a situação de panificação. Então a gente, quando fez esse selo, a gente prova que o nosso produto, ele de fato, ele é o que é. Ele é auditado, ele né? É auditado, os itens são auditados, né? Existe o auditor, nós ficamos quase 1 ano para certificar esse produto. Não foi simples assim. Agradeço a todos os nossos parceiros, quando a gente... nossos fornecedores, porque a gente tinha um volume pequeno quando a gente fez. Hoje meu volume, hoje eu compro tonelada, para você ter ideia. Atualmente a gente está em 22 lojas. 22 lojas, gente. Sendo dessas 22, 6 são
cidades, né? 6 cidades só diferentes. Fora de Campo Grande. Fora de Campo Grande. Sim. Agora- Mas já foi mais, nós tivemos que limitar isso aí pelo fator capacidade produtiva. A gente limitou. Agora, nesse momento, por isso que a gente até aceitou o convite, porque Então, agora quem a tá gente na fila de espera, aguarde, né? Que vai ser aguarde, atendido. porque agora a gente está passando por esse momento. Na verdade, terminando a gente fez essa estrutura. foi um trabalho ruim, não foi nem que a gente fez. Isso é complicado. A gente nunca pôs a cara assim para se expor, digamos, porque a gente sempre falou bem assim, eu deixei de atender bem um cliente muitas vezes, um cliente que eu digo é o lojista. Com qualidade. Com que qualidade, você diz, né? dar assistência para esse lojista, porque precisa, não é Sim. simplesmente botar lá e se Não, vira tem aí. que ter o pós-venda, um feedback. Exato. Por capacidade produtiva. Mas nós chegamos agora, acho que no terceiro momento, né? São Agora marcados sim. grandes momentos. Agora a gente tá nesse terceiro momento que eu falo, que é o momento assim, nós atendemos até então empórios e pequenos hortifrutis. Agora nós fizemos essa terceira reforma, vamos ficar com aproximadamente 200 metros de área construída para estar atendendo supermercados e mercados. Nossa missão agora é essa, né? Nós estamos visando entrar nas prateleiras do supermercado, dos mercados de Campo Grande e do interior, oferecendo para o cliente o quê? Um pão orgânico, que ele é feito com 80% de ingredientes orgânicos, com o mesmo preço do industrializado. Eu vou possibilitar esses clientes a estarem consumindo um produto, né, que de feito tem toda a cadeia produtiva sustentável num preço de um produto industrializado, né? Então ele vai Que comer. apresentação, hein? Eu tô aqui assim, ó, de boca aberta, o cara, não, vai ter que trabalhar comigo. Mas a gente Que mas para excelente, fazer, gente, muito bom mesmo. mas parabéns. esse preço, quando a gente chega nesse preço, um produto desse aqui hoje em São Paulo, grandes centros, mas assim, principalmente São Paulo, que São Paulo é o rei da panificação do Brasil. Sim. Apesar de trigo, o nosso trigo ele vem do Paraná, por exemplo. Tinha esse X, eu não podia entrar no mercado, por exemplo, oferecer porque o meu volume de compra era baixo na indústria, entendeu? Ah, eu sei que é complicado. isso. Eu sei que é Então, isso. Eu tive que- isso abrir é um as perrengue. pernas pra ter que entrar no mercado. Ah, por conta- tô passando por esse momento. E muitas vezes você ainda é meio que, não é chacotado, você é Será que você tá intimado. vendendo isso mesmo? É, exatamente. Porque tá barato, Nossa. você tá vendendo isso. Ai, nossa. É complicado É terrível isso. Tem que quando- provar que você vende. É terrível Exatamente. quando é colocado em xeque, né? Então a gente está sendo colocado em xeque, mas a gente está respondendo à A gente é altura. desafiado A gente está demais. visando agora fazer essa certificação orgânica, né? Em breve. Entramos em contato, a gente está no processo. Como é o processo? O processo você compra durante, né, um ano. Você compra da indústria, que é orgânico, e você segue critérios rigorosos ali. Então a gente está seguindo esses critérios para em breve. Durante um ano. Já está chegando, já está se findando esse tempo para a gente conseguir fazer essa certificação. Porque é orgânico, mas ainda não é certificado. Posso falar. Isso Eu tem uma não lei posso forte. escrever que ele é orgânico. Ah, entendi. Entende? Igual o selo. Já é considerado, mas não tem a identificação. Eu não só. posso escrever no produto, por É. legislação. Só que se um cliente querer chegar e falar Eu para mim tenho a assim, declaração. é orgânico, a gente tem as transações comerciais desse lote que está sendo vendido. Auditado, Então, inclusive. Mas eu tava te falando Entendi. sobre o preço, um padrão de produto desse aqui hoje, que assim, vamos falar em quilos, né? Em quilos não, vai puxar um valor muito alto. Mas um pão desse aqui em São Paulo, a pessoa não paga menos que R$30. E vende, né? e vende. E valoriza. Porque o que Aqui nós acontece? vendemos ele no Empório, o Empório vende a R$18,90, R$17,90 tabelado, R$17,50. A gente tem lutado muito para manter isso. E as grandes marcas aí, famosas marcas aí, elas vendem hoje por uma diferença de 50 centavos do nosso. Entendeu? Foi bem difícil aí, eu brigo. Jéssica, ó, minha parceira vendedora da onde eu compro, ela sofre, e eu não tinha volume, a gente tem negociado. Não e é agora assim. com essa guerra que tá tendo aí, Eu né? quase a gente morri acaba tendo um impacto. junto. É um impacto mundial, na Foi. verdade, né? Impactou Isso acaba totalmente. Todos atrapalhando sofrem, né? A economia do Brasil. Liguei pra Jéssica, pela misericórdia do Senhor, vamos manter aí o nosso... O que nós fizemos? Eu quero até Não, mas tá aproveitar merecido, a né? oportunidade para dizer que nós fizemos a compra de meia tonelada Já de está trigo. pronto. Clientes, me ajuda que eu Me preciso ajude. tá vender. garantido aí mais uns 30 dias, pelo menos Para a essa. gente conseguir manter o preço, nós fizemos uma compra maior, sei mais que é isso. robusta.
E garantimos mais também compras porque futuras. o que acontece? Todo mundo já aumentou os preços, nós ainda estamos Para ter mantendo um os preços. prazo, né? Eu também fiz isso. A gente faz uma compra meio que antecipada, né? Sabendo que vai ter essa suba, mas para manter o valor ali para o cliente final, para não ter aquela discrepância, né? Aquele impacto. Então vai ser uma coisa mais gradativa. Eu acho que é uma estratégia legal para fazer no negócio. Mas é doído. Ela é meio suicida, né? É meio suicida. Mas faz parte, né? Porque assim, se você analisar mesmo, se a gasolina aumenta, tudo aumenta, né? Então eu acho que vai ter que ser uma coisa de adaptação mesmo. Não tem por onde fugir, porque a gente vive disso. Vai partir da gente também. Eu falo suicida brincando, porque a gente comprou um volume maior, é um produto altamente perecível, porque é orgânico. Sim. Então ela já vem com prazo curto para mim. Então, por isso que lá é interessante. Lá é todo no ar-condicionado. Essa luz subiu aí, a energia. Lá tem que ser tudo climatizado para poder manter, sabe, esse Não esse é um tempo. negócio assim. Gente, por isso que ninguém trabalha. É muito delicado, eu imagino altamente mesmo. delicado para vender por um preço desse. A gente tem também, assim, o que é interessante, que a gente não abordou ainda. A gente vê, a proposta continua a mesma, né? Nós queremos fazer aquele pão da vovó, aquele pão da mãe, aquele pão com memória afetiva, né? Então, continuou, ele prevaleceu, ele teve toda essa tecnologia que a gente buscou, esses estudos na receita, o investimento que a gente fez em máquinas e equipamentos, mas o pão, ele continua o mesmo. A gente veio para quebrar esse paradigma de que o pão é um vilão da dieta, que o pão, ele me deixa estufado, que o pão engorda. Não, o pão, nosso não. O pão, ele pode... Eu garanto que não. Não, ele pode ser saudável sim, depende de quem faz e como faz, né? Nós utilizamos aqui ingredientes orgânicos e tem toda uma técnica ancestral, que é a fermentação natural, que só traz benefícios. A natureza, ela é perfeita. O que não é perfeito são as pessoas que querem fazer de forma diferente, acelerar o processo. O ser humano vai lá e destrói. Não, eu preciso vender tantos pão, vamos fazer mais rápido, taca mais fermento aqui. Perde a qualidade. Vamos usar aquelas misturas prontas. Tem muita gente que isso. Utiliza mistura pronta para fazer o pão. Não tem só farinha de trigo. Se você tiver a curiosidade um dia de ir um supermercado e olhar aqueles fardos de pão francês, a mistura de pão francês, tem padarias que utilizam aquela mistura que tem mais de 19 substâncias, né? Então, assim, às vezes você acha que você está comendo só pão francês, não são todas, não quero generalizar. Sim. Mas a grande maioria usa por quê? Por falta de tempo, né? Aqui a gente segue ainda um padrão artesanal. Mas se tá tudo bem, é a proposta da pessoa. Se ela não é intrínseco isso, se é a empresa que oferece esse pão francês desse jeito, ele é honesto com o cliente dele. Faz todo sentido mesmo. Por exemplo, se a gente vai no supermercado, porque é mais prático, mas e a praticidade está te fazendo benefício, né? Sim. Aí nós vamos romper essa barreira. A gente vem para isso. Eu quero vestir a camisa de que o pão não é um vilão, né? Tudo depende de como é feito e por quem é feito, né? Então, a gente vem trazendo essa transparência. Quando eu falo lá, todo mundo fala, por que resgatando? Porque resgatando como os ancestrais nós faziam. O pão é um alimento ancestral, antigo. É um dos os pães, a país afora, ele é super consumido. O Brasil tem um baixo consumo de pão, justamente por isso, porque nós consumimos muito industrializado. Nós temos o hábito de ir lá e comprar. Então, o que a gente fez? A praticidade com o método ancestral, né? Países afora, Portugal, onde mais que a gente viu? Na Itália tem pequenas boulangeries, que são lojinhas que só vendem pão, esses pães vendidos de forma artesanal, né? Não vende assim tão industrializado. Vocês, além do próprio produto em si, vocês se preocuparem com isso, vocês se preocuparam até com a embalagem, né? Sim, então, o maior limitante de trabalhar com esse tipo de produto, principalmente o orgânico, uma farinha de trigo, por exemplo, farinha branca, que passa pelo processo de peneiragem, enfim, e ainda eles colocam alguns aditivos para ela durar mais. Dura 6 meses de prateleira de supermercado. Tem algumas que duram 90 dias. O orgânico é 45 dias. E aí nós estamos no Mato Grosso do Sul, o moinho é no Paraná, certo? Eu tenho uma logística para essa farinha chegar aqui. Então ela chega para mim, ela já está normalmente com 25 dias. Gente, você tem que ter cuidado com a farinha. Com a compra. Do início ao fim. Além da fermentação também. Então, tipo, cada doideira. detalhe da produção é como se fosse um 100% Então, por isso que ninguém risco. industrializa. Ninguém faz isso dentro do mercado. Aí fala assim, mas vocês são loucos? Vocês são loucos, Somos. literalmente. Mas é porque, assim, a gente foi muito desafiado no geral e a gente acredita muito que existe essa possibilidade, que a gente pode romper essa barreira. Se tem ali no Rio Grande do Sul uma empresa que faz isso,
Se tem uma empresa em São Paulo que faz isso, por que não no Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul já tendenciou muitas coisas aqui já. Sim. Por que não Por trazer que esse não trazer pra título, cá? né, pro Mato Grosso do Exatamente. Sul? Mato Grosso do Sul tem uma fábrica de pão orgânico, tem. Vai ter. Vai ter em breve. Nós já produzimos, mas a gente precisa de ter o Orgânicos Brasil e a gente vai ter. Assim como foi uma conquista o selo Selo vegano, vegano. a gente se organizou, agora a gente está passando por essa etapa da certificação E aí orgânica. entrou a embalagem. A embalagem, o maior limitante do mercado é o que? É validade. O famoso shelf life. Então, assim, se eu tenho tudo isso, eu tenho um shelf life reduzidíssimo, mas muito reduzido. Só que a gente, quando fez a mudança para o orgânico, a gente já começou a embalar o produto em seladoras comerciais. No vácuo ele já passava a durar um tempo maior sem adição de conservante, mas era pouco. O mercado ele precisa que esse produto dure um pouco mais. Com certeza. Então aí a gente continuou estudando, até que a gente conseguiu chegar nesse ponto. Porque romper essa barreira, é assim, já existe a tecnologia da embalagem, porém são gigantes de mercado que utilizam isso aí. Então ninguém vai compartilhar. E aqui dentro do Mato Grosso do Sul, não tem. Nós tivemos uma dificuldade para implantar com o engenheiro de alimentos o sistema de embalagem. Eu fui meio que quase virei um engenheiro de alimentos ao invés de A administrador. gente precisa saber um pouquinho de cada, né? Eu dei a fórmula quase pronta para a pessoa me validar o negócio. É um negócio difícil você romper barreira. Só que isso fez o produto ganhar uma validade honesta, sem adição de conservante. Esse produto hoje em teste ele dá 35, 40 dias e ele pode dar mais. Ele pode chegar até 90 dias de validade com adição de leveduras nele, que não é conservante. Levedura natural, o cara pega o meu trigo, ele cria um micro-organismo do meu trigo e faz esse produto durar mais. Caramba, gente. Sim. Fez uma mágica, né? Porque E isso vai eu nunca acontecer. vi. A natureza é A natureza é perfeita, né? perfeita. A fermentação natural, ela possibilita isso também, mais tempo. E o cheiro? Você continua sentindo o cheiro? Não, o cheiro é fantástico. Se o povo conseguir cheirar, Não, né? a hora que você frita ele aquece normal. em frigideira ou na air fry, ele volta a sua estrutura como se estivesse assado do forno. Então é muito bacana. Então, É 10. gostoso e saudável, a né? tecnologia de embalagem, aqui a gente usa um saco que ele é de nylon poly, é livre de bisfenol, livre. E aí você ganha isso, essas embalagens dos pães convencionais. Às vezes você pega uma fatia de um pão, aquela pintura que vai na embalagem, ela possui bisfenol. Sim, tem uma substância ali, Isso, né? isso é cancerígeno. Não é nem a longo prazo, até a curto prazo. Isso é comprovado cientificamente. Só que fazer essa migração iria subir muito o preço. Então o Brasil não bate em cima disso. Nós já fizemos Vocês isso. são do contra. Somos do contra. Vocês são a favor da população ser mais saudável. Mas eu tenho que ganhar um dinheiro também. Eu não tenho ganhado, não. Tá difícil. A gente organiza a nossa margem de Vamos lucro assim. levantar uma bandeira, né, gente? Mas pelo menos possibilitar, né, as Sim. pessoas. Dizer que o consumo, ele E não é só consciente, está embalagem. em alta, né? O nosso rótulo, recentemente a gente trocou, ele também é livre de bisfenol, tanto da frente quanto de trás, que é através do BOPP. Ele é impresso Sim. por uma grande fabricante aqui de Campo Grande. Fabricante não, uma grande Gráfica. revendedora. Uma grande revendedora de Campo Grande, que atende gigantes aí. A gente conseguiu com eles aí, com o volume aumentando, a gente vai conseguindo coisas melhores e devolve pro E cliente. vai melhorando, com certeza, Sim. gente. Olha, tô aqui. Tô E apaixonada em pela breve história a gente de vai vocês. lançar algumas coisas aí pra isso que eu ia vocês. perguntar. Pode falar De aí. primeira mão, hein? É isso que eu ia gente? perguntar. Vamos só dar uma pausa aqui pra gente agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Vida Fit, né? Você que precisa de suplementação, que são naturais também. Consulta com nutricionista. Você quer um estilo de vida saudável, já que a gente tá falando de saúde aqui, né? Um estilo de vida saudável, que quer emagrecer, ou tem hipertrofia, ou longevidade mesmo, né? Tem gente que só quer ter uma vida saudável, não quer emagrecer, mas também não quer ganhar massa muscular. Então a gente tem longevidade. Procura a Vida Fit, que a gente tá preparados para atender vocês, tá? E agora com a NutriPães, isso que eu queria perguntar para vocês, qual que é o propósito agora, né? Vocês estão com alguma visão? Ó, a gente tem um sonho que tá próximo ou tá distante, ou é alguma coisa que tá no papel, a gente precisa tirar do papel? Esse é que eu volto a reforçar, que é esse momento findando essa reforma que
de ampliação, que nós vamos estar entrando nos mercados, nos supermercados, e vai ter também lançamento de produto novo, né? Isso que eu ia perguntar também. Tem os pães, porque no final do ano eu conheci o Panetone, que eu amei, gente. A gente tem a linha sazonal, né? Que é o Panetone de frutas e de chocolate. Nós utilizamos a receita, né? Feito o método tradicional dos panetones, que o Ricardo desenvolveu. Uma receita exclusiva. Sem ovo. Panetone tradicionalmente ele tem que ter ovo e ele tem que ser de farinha branca. O nosso é com o mesmo trigo integral, de levain integral, porque a pessoa poderia colocar ali, por exemplo, um levain branco e falar que ele é integral. Sim. Não, nosso inteiro, a gente dificultou mais ainda. Caramba. E a gente não usa manteiga também, nem gordura vegetal, a gente continua utilizando o óleo. No caso dos nossos produtos, recentemente nós fizemos uma troca para o óleo de soja orgânico. É sensacional, é melhor que azeite, pra você ter ideia. Inacreditável, cara. Sério? Um dia eu trago pra você um Não, eu vou pouquinho querer. A hora que você for nos visitar lá na eles fábrica são conhecer, eu vou te dar um Eu pouquinho vou querer, gente. pra você ver. Sensacional, melhor que azeite, porque é muito O industrializado. açúcar mascavo também, a gente tem não é igual do supermercado orgânico. Ele tem cheiro de rapadura. Você te leva, assim, remete o aroma, é muito aromático os produtos naturais, com seu cheiro integral. Então o pão, você vê que ele possui, assim, a farinha é diferente, ela é rústica, ela tem os grãos presentes. Então, assim, ela tem os alvéolos os produtos também, naturais, na sua originalidade, eles são muito bons, eles não são vilões, né? É que existe muita fantasia no mercado, né? Tem muita coisa mascarada, né? O próprio, por exemplo, a gente vai estar falando de açúcar orgânico, mas tem o próprio sal do Himalaia. Eu já ouvi dizer que tem algum sal do Himalaia que ele é só com corante. Sim, né? Sim. Infelizmente, Então, se a gente não tiver uma fonte, né, que seja, igual você falou, que trabalha honestamente, a gente corre esse perigo, né? Sim, exato. E assim, hoje eu vejo, é o próprio mercado que eu digo, o mercado, o comércio em geral, ele muitas vezes ele pede que seja desse jeito. Infelizmente é assim. Porque o cara vai mudando daqui. Você vê o chocolate, por exemplo. Nossa, chocolate. Cara, tá difícil o negócio do chocolate. Você vê aí, esses dias nós fomos comendo e falamos, não, mas peraí, tem alguma coisa que tá muito diferente. Tem alguma coisa errada aqui, sabe? Um negócio complicado. Mas é por quê? Porque a pessoa precisa se modular o que tá ali. É igual o que nós estamos fazendo, ninguém faz, não. Vai perdendo a originalidade, né? Que é diferente do que vocês fazem. Sempre resgatando. É bem difícil a empresa mesmo. que faz tudo isso que a gente fez e mantém o preço, entendeu? Só que só eu e a Patrícia sabe, e meus pais, que minha mãe às vezes chega e fala, gente, e os nossos sobe, clientes, a mãe né? dela fala também, vocês precisam subir, vocês precisam, isso que vocês fazem ninguém faz. Só que não é assim, não é o que a gente... simples, né? Não é o que a gente quer e que a gente almeja, A gente almeja também possibilitar o cliente brigar com esse produto industrializado, tendo um preço competitivo para possibilitar a escolha. Ele escolher, ele provar, porque às vezes ele pega porque ele já conhece, que aquele é macio, industrializado, ele é tentador, né? Ele vem macio, ele fica mais... Ele não estraga, não tem... Você não precisa ter tanto vestido, cuidado. Né? Às vezes chega lá... cabelinho na régua, né? Exatamente. O Pedro fala cabelinho na régua. Impacta pela embalagem, pelo produto, né? Mas a qualidade em si, a gente precisa ter cuidado mesmo. Sim. A gente estava comentando sobre o Pedro Superti, né? Sim, é uma coisa que eu aprendi uma muito com ele no início, que é justamente isso. Você vai pegar uma embalagem... Esses dias mesmo, ele pegou uma embalagem de um chocolate, que é maior, né? E aí, o próprio chocolate diminuiu por conta do custo, mas a embalagem manteve enorme. Então, são estratégias que o mercado vai criando para meio que fantasiar... Maquiar, né? Dar uma maquiada no negócio que é bom e bonito, mas, teoricamente, se você for olhar na íntegra mesmo, não é. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado mas também. Sobre os panetones, a gente estava falando, eu lembrei a dificuldade que é porque todo ano a gente fala, não vamos fazer. Não. E agora na Páscoa? Na Páscoa a gente não fez, a gente ia... a Colomba Pascual, né? No caso, a gente... É o quê? Colomba Pascual. Que é isso? É tipo um panetone, mas ele num formato... A forma é diferente, A forma é diferente. Né? Ela parece um panetone. Parece uma ave, assim, sabe? O formato da forma.
Que legal, mas isso vocês tipo fazem esse- só nesse período Não, mesmo. a gente... A colomba, a gente não... Gente, esse cheiro tá me deixando doida. A Eu tô no colomba. jejum intermitente, fala, puta que da hora, Meu mano. Deus do Sabe céu. quando o estômago começa a pedir? Vocês são punk. Se conseguir esse jejum, esse aqui começou a fazer uma vez, eu falei, gente, eu não dou conta disso aí, não. Eu tenho que ter o de jejum pela manhã e depois de novo eu como. Tem que ter estratégia, não tem jeito. Tô aqui, olha, me coçando com o cheiro. Mas desse esse pão, tá ano a maravilhoso. gente vai Na hora que mudar você uma situação quebrar, no daí você Panetone. prova. Esse ano, se Deus quiser, porque a gente nunca se preparou pro Panetone. Sempre foi assim, a loja fala, você precisa fazer, as pessoas estão pedindo. Tem demanda. Mas é isso que eu falei pra vocês no início, antes da gente começar, né? Pra mim, chegou o Panetone maravilhoso, comi, amei, né? E aí eu achei que já estava no mercado fazia muito tempo. Porque geralmente a gente acha assim, tipo, o negócio é bom é porque já tá há muitos anos ali, Foi né? o segundo ano, né? Foi o segundo ano Segundo do Panetone. ano do Panetone. Então, assim, a gente tem... Por isso que a gente não fez tem uma nada embalagem agora própria, por pascual, exemplo. porque a gente tá lá na nossa mudança, né, na ampliação, nessa reforma, atendendo ainda a demanda. Então, tem que tá modificando o fundo da fábrica, tá sendo instalado uma cozinha bem maior e sem atrapalhar o que a gente já atende, né? que é Porque o não tem carro-chefe como a de gente vocês. parar, né? É. Então, agora, findando essa reforma, a gente vai Não, lançar e tudo esses que a gente novos vai produtos. lançar de produto, a gente não é assim, vamos lançar. Eu sei como é que é. Eu gente. tenho o selo da SVB. Aí se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá, eu tenho que registrar. A minha receita não é assim, eu fiz lá, eu quero, é legal. Não, tudo que eu vou mudar é registrado, a minha nutricionista assina, e da Lene. A gente chega, mostra isso, aí manda, espera a aprovação. Paga o royalty, você tem que pagar, entendeu? Tudo, não é assim, eu fiz... Não, é todo um estudo pra gente fazer. Vai lançar um produto demanda de muita coisa, né? Tem logística Agora também. os rótulos também, que é complicado. Você tem a sua marca, você sabe como Sim, que é. eu sei como que é. E as pessoas acham que é simples, né? O lançamento mesmo de um produto, o que dá de trabalho para você... Tem a questão da degustação, né? A produção, ajusta isso, ajusta aquilo, que é o que vocês fazem já. E você fazer um lançamento, uma preparação para o seu público, né? Para o seu cliente, que você está trazendo novidades. Então não é tão simples assim de você chegar e falar assim, esse aqui eu quero lançar porque fulano me pediu. Né? Porque muita gente fala, por que você não faz isso? Não faz isso, né? Parece uma Se eu fosse escutar vontade, tudo né? que as pessoas falam pra mim fazer também, gente do céu, tem que ser uma coisa bem estudada mesmo. E, né, temos um governo aí que acaba atrapalhando muita coisa. Olha, eu vou te falar, a questão governamental, assim, cada um com suas convicções políticas, indiferente disso, mas eu falo a situação fiscal. Eu que compro, por exemplo, cara, eu tô trazendo uma coisa que não existe no estado. Tinha que ser valorizado, né? As coisas. O equipamento que eu acabei de comprar, eu encho o saco do nosso contador lá, só que assim, não tem o que fazer. Essa máquina de atmosfera modificada que a gente comprou, por exemplo. Não tem, nem que eu queira comprar de um representante aqui dentro do estado, não tem. Isso vem da China através de um distribuidor. Enfim, não existe o equipamento. Não tem. E eu querendo comprar com o dinheiro fizemos tudo para comprar, precisando. Aí eu fui lá e comprei no nome da dona Nutripães. Para minha surpresa, me chega uma tributação que eu nunca vi na minha vida. Gente, porque a gente é acostumado a pagar um ST de um trigo, um ST de um açúcar, de um óleo, de um rótulo, de um agora, saco. Agora, um equipamento é coisa... 100% tributado, eu quase tive um infarto. Tá lá, dentro da caixinha, tem que pagar. Mas valeu cada investimento. Só que assim, o equipamento, não tem um apoio, escala gente. de produção também, a outra maquininha, a gente fica um dia inteiro embalando isso aí, embala em 1 hora, se você quiser fazer 1000, você faz. Acelera o processo. Dependendo do operador, tudo mais também, né? Mas sobre os lançamentos, então. Então, é tudo estudado. A nossa cozinha não tem contaminação cruzada por leite ou ovo lá, por exemplo. Então, a gente rotula o produto, tem essas questões de informações nutricionais e tal, de forma que ele é livre de ovo. Não é que é sem ovo, é que ele é livre. Então, podemos fazer esse tipo de rotulagem. Uma pessoa que é alérgica, ela pode consumir o nosso produto. A nossa embalagem garante que ele também não vai ter contaminação nesse período, a não ser que seja por mau uso, né? Que pode uma pessoa fazer alguma coisa indesejada no produto, furar, fazer alguma coisa. Né? Enfim, existem situações de todos os jeitos. E a pessoa pode estar consumindo assim. Então, quando a gente vai lançar, eu tenho que ter toda a rotina da ficha técnica desse produto. Bem elaborada. Mas preparamos a cozinha agora, está terminando, se Deus quiser vai dar tudo certo. Tem as portas que não cabem, os equipamentos novos. As pessoas vão ter Tive, cara.
que mexer na reforma. Tô lá com o forno fora porque não coube na porta, precisando trocar. Vocês têm previsão já? Ah, bem doido, né? Não sei, porque tem que estar produzido também, né? A empresa é assim, é eu e a Patrícia. É vocês Vai dois. ter uma pessoa que vai ser da entrega, um vendedor que a gente está negociando, mas vai permanecer a gente ainda, acho que pelos próximos dias para manter esse preço aí, porque mão de obra tá bem puxado também, então ainda não é a hora. Ainda a gente dá conta com o equipamento que a gente adquiriu, porque o equipamento ele faz muita coisa para nós, sabe? Então, facilita bastante, né? Só é difícil você conseguir adaptar o que nós fizemos para porque o produto é artesanal. Então, como eu adaptar essa coisa artesanal para uma escala de produção? Entendi. Então, assim, às vezes vai lá a modeladora que a gente está testando lá e tal, passa lá 50 pão, mas 3 ficou. Tem o desperdício, né? Tem Aí que contar dá com desperdício. isso. Então, aí a gente tá apanhando isso. Olha, mas vamos lançar sim, vai ter novidade, acredito que em junho, né, Patrícia? Julho, né? Julho vai ter, a gente vai fazer um lançamento de uma coisa que a gente vai produto ajudar surpresa. muito as mães. Aguardem, mamães. As mães vão ter o que elas precisam aí, porque recentemente nós tivemos umas pesquisas do Inmetro que fez teste em pães e viu quanta coisa se carrega dentro de um produto elementos daquele. ocultos, né? Tem essa questão de elementos ocultos também que a indústria coloca, então tem tudo isso. Quando você consome um produto artesanal que você conhece a procedência, a nosso lance também é isso, aproximar o produtor, nós, né, dos nossos clientes. A questão da confiabilidade também é mais saudável. É mais saudável um cliente consumir nos pães artesanais do que dessas marcas grandes industrializadas. Que tá aqui porque do lado. economicamente é saudável, né? Se preocupar com a família em si, né? Porque é o pão que vai na mesa da família. É diário, né? Exato, exatamente. Gente, estou muito feliz, gostei muito de trocar essa ideia com vocês, né? Fazer uma retrô um pouquinho da história da Nutri Pães. Não sei o que vocês sentiram nesse momento, porque é uma sensação de gratidão, né, pela jornada. Eu entendo como sim, gratidão sim, mesmo, porque se vocês não tivessem passado por esse perrengues, né, que a gente acabou contando aqui, vocês não teriam noção de como vocês estão agora. Verdade. Né? Então, eu agradeço muito a participação de vocês aqui e pedir pra galera ir acessar o 123 Web TV, né, Araújo? Não pode esquecer. Não pode esquecer, gente. Se inscreve lá no canal do 123 Web TV. Ativa o sininho, inscreva-se. Fala mais uma vez pra fazer uma moral. Ativa o sininho. Ativa o sininho, inscreva-se no canal. Olha a galerinha do YouTube. Gente, lá tem vários podcasts que vocês vão poder participar para poder aprender, né? Tem muitas informações e são vários segmentos. Além do da Vida Fit, tem outros conteúdos que vai agregar para a vida de vocês, para a família, para os amigos. Então, compartilhem também. E hoje a gente agregou com a Nutri Pães. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Fiquei muito feliz por vocês terem aceitado o convite, né? Achei linda a história, me emocionei bastante. Quando eu comecei a ler o briefing que você me mandou, eu falei, gente, que história incrível. Precisava mesmo desse momento. Eu acho que nada é por acaso, né? Deus acaba não coloca as pessoas por acaso no nosso caminho. Sim, então, eu gostei muito de conhecer vocês um pouquinho da história. Já conheci o trabalho, mas vocês, pessoas, né? Porque eu costumo dizer também que as pessoas gostam de se conectar com pessoas, independente de empresa. Dentro da empresa, tem ser humano por trás, né? Então a essência daquele ser humano que tem dentro da empresa acaba carregando também. Então eu gostei muito dessa conexão com vocês e muito obrigada. Vocês querem deixar uma mensagem pra galera que tá começando, né? Que as dificuldades acabam acontecendo, mas o que motiva vocês a continuarem? Bom, eu assim, ouvindo você falar e a gente contando pra você, a gente realmente vê que as dificuldades vão existir, você empreendendo ou você não empreendendo, sim, entendeu? É tomada de decisão. É o day one, digamos assim. Eu demorei 30 dias para ter um dia e falar, não, a decisão é agora. E vai. E não deixa de tentar. Você tem que tentar, porque senão sempre vai ficar na sua cabeça, poxa, não tentei. Quando você pensa que é o fim, não é o começo. É uma virada de chave que acontece. Então tem que persistir. Se a pessoa acredita, mas não é assim, eu acredito e mudo. Não, se você acredita, você tem que ir até o fim do que você acredita. Acreditar, escutar os sinais, né, das pessoas, os feedbacks que são muito importantes, a gente ter essa escuta, né, positiva, porque a gente escuta, ter esse filtro também mais ativo, que não serve, mas e o que serve, né?
Acho que é importante também, porque devido a esses feedbacks positivos, a gente conseguiu chegar numa coisa que a gente não imaginava, né? E achar sempre, eu falo que o empreendedor tem que sempre arrumar uma alternativa criativa Sim. a todo momento ao que surge, né? Sempre inovando, A gente né? não sabe, então acho que a criatividade ali é o ponto-chave, né? Que a gente precisa, todo mundo pode ser criativo, né? Se a gente senta e pensa um pouquinho, a gente acha sempre uma fórmula, que ela tá sempre dentro da gente, né? Todo momento que a gente teve, assim, uma dúvida, a gente consultava o nosso interior, ali estavam as respostas. Então a gente tem que ser sempre conectado com as nossas verdades também, para poder ser mais fácil esse processo. Não adianta a gente, às vezes, a Patrícia vendendo fit, mas ela nem é fit, mas eu escutei a dor do outro, o que as pessoas precisavam nesse mercado que não tinham, mas que elas queriam gostoso, como nós fazíamos. Então, Gratidão ao cliente. a gente O cliente essa tem construído a nossa empresa, o empresa. cliente Então, tem sido gratidão fundamental. sempre. E os parceiros também, nossos parceiros lojistas, que tem alguns aí que acreditam na gente desde o começo. Gratidão à Lite também, que deu a você oportunidade. também pela É a oportunidade. primeira vez que a gente está sentando e contando. Prometemos mais, a gente vai agora Colocar mais a carinha mais aí a na cara rede aí. social. Vamos mostrar mais nossa fábrica os em breve. perrengues, né? A gente está se preparando para isso, para mostrar para os nossos clientes que fase estamos vivendo e a custa, né, dele, quando ele consome, o que ele está podendo, possibilitando uma empresa para continuar trabalhando para ele, para produzir para ele esse produto. A solução desse tipo de problema, do diário. Então, às vezes não é na hora que ele quer, igual os lançamentos que vão ter, Sim. mas vai acontecer com a ajuda dele. Exatamente, isso que eu acho legal, ser um processo humanizado, né? Que o Sim. cliente está ciente de como está acontecendo, de como está fluindo, e eles que começaram com vocês, né? Estão acompanhando essa jornada e na hora da vitória são eles que vão estar também, né? Amém. Muito bom, parabéns, Então, gente. assim, obrigado, gratidão também. Obrigada, viu? Gente, ficamos por aqui, então ativa o sininho que fala, né? Segue a Nutripões lá, desculpa. Isso, segue a Nutripões, viu, gente? Tem bastante novidades vindo aí, então aguardem e a gente espera vocês no próximo podcast da Vida Fit. Gratidão. Beijo! E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu tô falando do site 123 Descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos, e a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto! Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente. 123descontos.com.br